Meus irmãos, fechemos os nossos olhos e nosso pensamento seja elevado para aquela grande noite em que uma estrela surgiu no céu em direção a uma gruta onde nasceria Jesus Cristo, o nosso maior guia, maior mestre, e que naquela gruta estavam reunidos os pastores e as pessoas que iam chegando, mas existia uma energia tão grande que vinha de tão longe, uma energia de paz, de esperança, de amor, e que essa energia tomou conta de todos nós, que tome conta de todos nós, a energia, a vibração do amor e da paz, que essa vibração que foi naquela noite, uma noite estrelada, possa chegar a cada um de nós, trazendo a esperança de que o ano de 2013 nos faça aprender mais sobre os ensinamentos do nosso grande mestre, Jesus Cristo. E que fique no coração de cada um essa esperança. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, foi feita a prece, iniciado o nosso trabalho. E vamos agora convidar a nossa irmã Fátima para trazer a sua mensagem. Vamos ficar atentos a essa mensagem que a nossa irmã vai trazer. Boa tarde, meus irmãos. E a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesta tarde, o nosso estudo desta tarde é sobre uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Todo o que quiser ser o maior, que seja o que mais sirva. Esta frase, meus irmãos, esta sentença, uma verdadeira sentença, ela tem uma profundidade. Ela significa a humildade, o sim à humildade e o não ao orgulho, que é exatamente o contrário da. Vejam esta frase de Allan Kardec. Eu prefiro segurando. Assim, não pode fazer, pode fazer. Vejam esta frase de Allan Kardec, meus irmãos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, que ele disse. Realmente, a pessoa que tem pureza de coração, ela só pode ser simples e humilde. E a que é simples e humilde, ela sempre será uma pessoa pura de coração. Então, você não pode fazer a caridade, você não pode fazer o bem, você não pode ser humilde, nada disso se você não tiver pureza d'alma, pureza de coração. Foi isso que Allan Kardec viu. E colocou no capítulo 7º do seu Evangelho segundo o Espiritismo. Puxa, por que não vai? Cadê Reinaldo? Está aí? Pronto, chegou, é porque estava com problema. O Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, faz parte da obra básica de Kardec, que foi lançado em 1864. Então, ele é o Evangelho de Jesus redivivo. Mas não vamos entender, por redivivo, que Kardec pegou tudo que estava no Evangelho, na Bíblia, e fez o seu Evangelho. Não, vamos gravar isso aí. É o Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Espiritismo segundo o Evangelho. Porque é que só pegou as leis naturais, a parte moral da Bíblia. Porque vocês sabem, a Bíblia às vezes tem uma
Bíblia da Bíblia de outra, a Bíblia Ave Maria, a Bíblia dos Evangélicos. Então, Kardec, como era um estudioso profundo, ele foi o codificador do Espiritismo. Não vamos pensar também que Kardec foi o pai do Espiritismo, meus irmãos, porque o Espiritismo é muito antigo, foi bem antes até de Jesus. E o próprio Jesus foi um grande médium, porque se ele não fosse um grande médium, ele não poderia ter, com a sua faculdade, que a mediunidade é uma grande faculdade, ele não poderia ter restituído a vista aos cegos, não poderia ter curado os paralíticos, ele curou tudo isso com a mediunidade, essa grande faculdade que ele tinha. Então, Kardec não é o pai do Espiritismo, nem é o fundador também, não vamos confundir. Ele é o codificador, ele juntou os textos, ele organizou numa obra para ficar mais fácil da gente estudar. Então, quando ele chegou no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo aqui é exatamente esse. Isto é sobre a humildade. Veja o que é que ele diz no capítulo. A principal mensagem dele é o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres, quer dizer, os humildes de espírito. Ele se baseou, ele se inspirou no Evangelho de Mateus. Porque Mateus disse assim, Jesus disse assim, e Mateus registrou: bem-aventurados os pobres, quer dizer, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ele se baseou, essa parte aí é uma parte bem moral do Evangelho, e ele registrou, ele tirou daí, ele retirou dessa parte do Evangelho, por isso que a gente diz muito que é o Evangelho redivivo, a obra de Kardec. As pessoas materialistas, meus irmãos, elas alimentam muito uma ilusão grande de mesmas. Uma grande ilusão de que elas são as maiores, portanto, assim, propensas a dispensar a seara divina com as pessoas. Quando elas têm muito dinheiro, muito poder, o que acontece é isso. Não estou falando de todos, porque existem pessoas ricas e até poderosas, não tão poderosas que eu digo, mas eu digo assim, em grandes cargos e em grandes posições, que elas podem ter um grande coração, podem fazer o bem e não dar as costas para o seu próximo mais pobre. Acontece isso. Mas a grande maioria tem até sorrisos desdenhosos para quando a gente pensa em Jesus, para quando a gente fala na religião, na filosofia, quando a gente fala numa causa maior da espiritualidade. Então, o que acontece? Essas pessoas também, elas não querem se encontrar. Elas gostariam muito de entrar nesse mundo invisível, do qual elas zombam. Mas elas não sabem como fazer, não querem se envolver porque tem medo da verdade. Quando a gente é criança e a gente faz uma coisa errada, a gente não se esconde do pai da gente e da mãe, não é isso? A gente corre com medo ou de apanhar, ou de levar uma repreensão, não é isso? A gente vai se esconder. Aí, muitas vezes, na maioria das vezes, essas que estão muito possessas do dinheiro, que estão se deixando levar demais pelo materialismo exacerbado, pelas viciações, elas não querem jamais entrar na espiritualidade. Seja do espiritismo, não interessa, de catolicismo, ela sempre se afasta. Por isso que você diz assim, ficou um herege, agora depois que estão ricos, nem quer saber mais de nada. Ou então depois que estão nos vícios, nas viciações, porque estas pessoas estão querendo se esconder. Mas só que elas não vão conseguir nunca. Porque você pode se esconder, seja lá onde for, você será puxado mais tarde. Porque Deus, você será chamado à responsabilidade. Quando nós queremos nos esconder da nossa espiritualidade, o nosso Pai maior, ele está anotando aquilo ali. Porque é um Pai só, meus irmãos, para todos nós. Todos nós aqui temos um Pai só. Então, é uma centelha divina só na nossa cabeça. Todos nós temos um eu superior. E mesmo estes que estão errados, eles estão no fundo, aquela centelha cintilando, tremulando e avisando que eles estão errados. Só que eles não querem se encontrar, eles vão fugindo como podem. Muitas vezes desencarna em meio aí. Não pediram perdão a ninguém, fizeram amizade, não deixaram amor no mundo por uma criancinha, por um pobre, não fizeram bem. E eles despertam do lado de lá, quando eles desencarnam, totalmente desorientados, totalmente
transtornados, sem saber nem que morreram, porque eles não têm nenhum conhecimento. Então, o desapego que não aconteceu em vida, então ele vai totalmente apegado às riquezas materiais, pensando que ainda é aquele, pensando que ainda vai amanhã ao banco, com dinheiro, fazer uma transação financista e assim por diante. Mas isso é muito mal. A gente deve sempre se preparar, porque todos nós temos um Pai lá em cima, que Ele precisa, Ele nos ama, mas Ele quer que a gente dê valor à mensagem que Ele nos trouxe. Vocês vejam, faz mais de 2000 anos que Jesus trouxe a sua mensagem, e nós ainda estamos pensando se vamos acreditar ou se vamos nos envolver. Eu acho que nós estamos demais. Em todas as circunstâncias, a humildade é colocada, meus irmãos, na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho na categoria, o contrário, dos defeitos que nos afastam de Deus. Vocês vejam que a humildade, a caridade, a benevolência para com o próximo, vai sempre trazendo ações benéficas, porque tudo na vida, meus irmãos, é ação e reação. Se você envia benevolência, você recebe benevolência. Se você envia paz, você recebe paz. Veja Jesus, a humildade de Jesus, ele foi o mais humilde, o maior em humildade no mundo até hoje. Ninguém passou Jesus até hoje. Vocês vejam que ele foi o único que mandou amar até os inimigos. Então, não é que a gente vá pegar os inimigos e sair de braço com ele aí e ficar sorrindo e brincando e contando piada para os inimigos. Não é isso, mas Jesus mandou que a gente perdoasse, que a gente não retornasse o que ele fez com a gente mandar de volta. Não, não façam isso. E procure até dar um desconto, porque às vezes alguém que você pensa que é tão seu inimigo, ele não está mais nem se lembrando de você, daquela raiva que te fez, daquele mal que te fez. Ou então, quando ele fez uma hora terrível, dá um desconto. Procura perdoar teu inimigo. Procura, como no Evangelho, reconciliar-te com teu irmão. Enquanto estás a caminho com ele, a caminho com ele é aqui nessa vida, que a gente está aqui com ele o tempo todo. Se não vai acontecer aquilo que eu disse há poucos minutos, a gente morre, a gente retorna para a pátria espiritual desorientado, totalmente sem nenhum conhecimento. A esse respeito da humildade, como a humildade traz retorno bom, Chico Xavier nos conta. Ele psicografou essa história que foi passada para ele pelo espírito Neio Lúcio. Ele contou a história de um professor, que ele era o professor como sempre, né? O professor sempre massacrado no Brasil. Então, o professor, ele ganhava pouco e era da prefeitura e tal. Aí, tinha maior vontade de fazer uma escola só para dar a mão a pessoas que ele via ali abandonadas, sem ter escola, sem nada. Apesar de ele ganhar tão pouco e tudo, mas ele tinha a maior vontade de fazer uma escola dele mesmo. Ele era professor de português, formado em português e mais em outras coisas. Então, ele disse, eu tenho condições, eu tenho capacidade de fundar uma escola. E foi com o prefeito da cidade. Ele deu várias investidas e o prefeito negou o tempo todo. Ele disse, o prefeito, é em nome da educação. Nós precisamos muito de educação. O Brasil precisa de educação para os seus filhos. Está muito fraca a nossa educação. Não quero saber, eu não tenho condições. Quem sabe depois eu falo. E deu lá uma desculpa qualquer e não atendeu. O senhor não podia me dar pelo menos um prédio na minha comunidade para eu fundar a minha escola? E algumas carteiras. Aí o resto eu desenrolava. Ele disse, não, não posso. E ele ficou muito triste, o professor. Quando foi um dia de sábado assim, ele foi dar um passeio pelo mercado público. Ele foi, eu vou dar um passeio muito triste, foi todo desajeitado, ele estava tão assim, desgostoso da vida, que ele foi assim, com uma roupa assim, bem sem arrumar, sem nada, parecia até um dos ajudantes lá do mercado, né? Aí uma senhora foi passando assim, aí quando viu, aí pensou que ele era um daqueles ajudantes de carregar aquelas batatas, aqueles tomates. Aí olhou para ele e disse, o senhor pode me ajudar aqui a levar um monte de coisa aqui que eu comprei para o meu carro? Aí eu lhe dou uma gorjeta, eu lhe dou um dinheirinho. Não precisa me dar, não, mas eu lhe pago, vamos. Aí ele começou
não, falei, ajudar. Aí começou a levar as batatas de coisa. Aí no caminho ela foi dizendo assim, é porque hoje à noite na minha residência eu vou dar um grande banquete para umas pessoas bem importantes. E umas daqui e outras que vêm de fora. Então vai ter que ser muito trabalho, muita coisa. Aí como ela gostou do jeito dele, ele tão humilde, fazendo aquele trabalho para ela de uma maneira tão humilde, aí ela disse assim, o senhor não queria ir lá para casa não, passar esse dia, esse resto de dia todinho ajudando não? Porque eu tenho meus empregados, eu tenho muitos empregados lá, mas ainda está pouco para o banquete enorme que eu vou dar. Eu lhe dou mais outra gorjeta, outro dinheiro fora. Aí ele disse, não, mas eu vou lhe ajudar. Aí chegou lá, lavou o chão, lavou parede, lavou tudo, lavou prato e ficou o dia todinho trabalhando bem muito. Quando foi no início da noite, começaram a chegar os convidados. E o convidado da frente era o prefeito, era justo o prefeito. Quando o prefeito foi vindo o professor, aí chamou a irmã, essa senhora era irmã do prefeito. Ninguém sabia até então. Aí ele chamou a irmã e disse, vem cá, como é que você fez uma coisa dessa? Esse professor é uma pessoa de capacidade, esse homem ele é tão inteligente. Por sinal, ele queria fundar até uma escola aí, mas eu não tenho investimento para isso não, precisa gastar com outras coisas, não vou gastar com isso não. Mas ele é uma pessoa de muita capacidade, para você estar escravizando ele desse jeito, botando ele para lavar chão, o homem lavando um monte de prato, você acha que está certo? Aí a irmã dele disse, como é a história, pois mais tarde você vai se ter comigo. Eu quero conversar com você. Ela tinha uma certa autoridade sobre o irmão, era a irmã mais velha do irmão, tal. Quando o banquete terminou tudinho, ela chamou o irmão e quase o obrigou a dar a escola para o professor. Aí disse, você vai dar computador para o menino, você vai dar tudo. Porque senão você vai se ter comigo. Ela tinha uma autoridade danada sobre ele. E então a escola foi fundada, a coisa mais linda do mundo. E o professor ficou muito satisfeito e agradeceu. Quer dizer, para vocês verem o que é a força da gentileza e da humildade. Ele foi tão humilde, né? Já pensou se ele tivesse dito, todo né, autoritário, não senhora, não vou levar saco de tomate para a senhora não, que eu sou um professor. Eu não vou carregar nada nas costas não, mas ele foi humilde. Então isso é muito interessante, meus irmãos. Jesus foi o maior, né, o maior em humildade no mundo. Certo dia, chegaram a ele os seus discípulos, indagando. Senhor, mestre, quem julgas que é o maior no reino dos céus? E chamando Jesus a um menino que ia passando, né, ele pôs no meio deles e disse, na verdade, vos digo que se vós não fizerdes como uma criança, não haveis de entrar no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como esta criança, este será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino, tal como este, a minha que recebe. Mateus, do Evangelho de Mateus. Gente, a criança é o símbolo da simplicidade de coração. Vocês vejam que sempre uma criança, isso é muito difícil nunca uma criança é autoritária, nunca uma criança tem orgulho, tem presunção. Isso começa na idade adulta, talvez até na adolescência já, mas uma criança não. Porque não é que a criança, você diga assim, a criança nasceu hoje, não. A criança já é um espírito, às vezes, velho. A criança tem 1 ano, 2 anos, e o espírito dele tem 200, 400 anos. Tudo bem, ninguém sabe. Mas passa-se aquele véu, como vocês sabem, e na infância vem a inocência. Então, Jesus exemplificou a humildade, principalmente através das crianças, que ele era louco pelas criancinhas. Tem até aquela máxima, né? Vinde a mim as crianças. Foi isso, Jesus. A humildade, gente, é uma condição essencial. Porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilhar será exaltado, do Evangelho de São Lucas. Essa máxima aqui, que a gente também tem que repensar sobre ela. Ó rico, também no Evangelho, enquanto dormes sob tetos dourados, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus. Sobre essa frase, meus irmãos, eu gostaria de questionar algo aqui sobre o rico e o pobre. Porque nem todos, quando ele fala o rico, ele está
simbolizando rico no sentido de riquezas materiais exuberantes, no sentido de orgulho, riqueza assim, no sentido de poder. Porque a doutrina espírita não vai exigir de nós que nós sejamos só pobres, não. A doutrina espírita, ela também reverencia as pessoas ricas desde que elas tenham grandeza de coração. Não é proibida a nossa doutrina espírita, ela não faz o apologismo ao masoquismo, a presa, não, nada disso. Só que ela quer que você também reparta, que você procure compartilhar com os irmãos a riqueza. E que também você seja esse rico aí no sentido de orgulhoso, mais de poderoso, que você não seja isso aí. Mas você pode ter seus bens, você pode vencer na vida, você pode se arrumar, passear lá na minha casa, na minha família, a gente passeia, a gente se arruma. A gente não vai porque é espírita para dizer que é uma mulher espírita humilde. Aí vai vestir uma roupa parecendo uma medalha. E não se arrumar, não vai mais para cantinho, faz uma viagem. Não, gente. Deus não quer isso da gente, não. Você pode ter a sua vida normal, agora, desde que não tenha excessos, exuberâncias, você não tenha, assim, diante do seu irmão, frieza. Que coisa mais triste é você voltar as costas para o irmão. O monstro da indiferença, gente, é muito triste. Muitos deixam seu irmão morrer nos pés e têm coragem de dar um prato de comida, uma cesta básica, nem que seja nesse Natal. Precisava dar o ano todo, não, tudo bem, você não está muito bem, total. Mas tem uns que estão bem, total, sim, não tem coragem de nada. Então, e outro, a gente tem que ver o outro lado também, já que falou de orgulho aí, rico no sentido de orgulho de poder, vamos falar do pobre orgulhoso, porque também tem muito pobre orgulhoso. Deus também, não estejam pensando que porque ser pobrezinho, porque veste uma roupa parecendo uma mortalha, é uma santa mulher espírita, entendeu? Muitas vezes quer até o trabalho dos outros, dentro da própria casa espírita, pode acontecer isso, sim. Não é só lá no trânsito, lá na esquina, nem só naquela casa, não. Acontece dentro da casa espírita. As faltas de caridade, o desamor, a vontade de destruir as pessoas que estão cheias de boa vontade. Deus não quer isso, não. E também tem o pobre orgulhoso. Tem uma amiga minha, contou uma história que foi exatamente o esposo dela. Ele, muito caridoso, né? Ele começou a dizer para ela, eu estou tão triste com aquilo ali, toda vida que eu passo, tem um senhor lá perto da feira, ele tem um mercado, eu vou fechar lá a minha lojinha, quando eu vejo, tem um senhor, ele dorme miniatura, ele é baixinho, magrinho, dentro de um carro de mão. Ele conta para a esposa. Ela disse, que coisa de fazer mais pena? Ele disse, pois eu vou comprar. E já estava um frio, estava no inverno, um ano retrasado isso. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um cobertor, um travesseirinho, um monte de coisinha e vou levar para ele numa noite que tiver um frio. Aí eu acho que eu vou logo amanhã. Aí providenciou tal, levou também uma sopinha quentinha para ele. Foi todo feliz da vida. Quando chegou lá, sabe foi o que ele fez? Ele disse, leve sua porcaria que eu não preciso dela não. Não quero cobertor, não quero nada. Leve. Você está pensando que eu sou pobre, é? Eu adoro dormir nessa carroça aqui, que aqui está forradinho com um papel aqui. Fica quentinho também, eu não preciso do seu cobertor, não. Quer dizer, tem muito pobre orgulhoso. Desse tipo aí tem muitos. Então, Deus também não vai fazer vistas grossas para esse daí, só porque ele sofre e é pobre. Então, muitas vezes ele está até carpindo alguma coisa de vidas passadas, é um espírito endurecido, que ainda não aprendeu. Ele deveria reencarnar mais humilde, entendeu? Pobre ou rico não interessa, mas para que ele, mais adiante, ter encarnação melhor. E assim vai limpando, até só sai daqui quando pagar o último ceitil, esta é a verdade. Também aquilo, não é o teu igual o infeliz que passa fome. Não podeis ser felizes sem muita benevolência, Jesus disse o tempo todo isso. Pobre raça humana, corrompida pelo orgulho e pelo egoísmo, está no Evangelho isso aí, minha gente. E esse final aí, o maior é o que haja sido mais humilde entre os pequenos, afirmou Jesus, que é mais ou menos o tema dessa nossa palestra. Então, lembrem-se que eu não vou contar a parábola daqui, porque a parábola dá uma palestra inteira só sobre ela. Qualquer parábola de Jesus dá uma palestra inteira. Mas eu acho que vocês se lembram da parábola, o rico, o Clóvis é Lázaro, é o rico e Lázaro. É, o rico e Lázaro. Que Lázaro era pobrezinho, cheio de pústulas, até os cachorros ficavam lambendo as feridas das pernas dele.
e ele ficava comendo as migalhas que caíam da mesa do rico. O rico não tinha coragem de fazer um prato de comida e dar para ele, ele comia as migalhas. A maior frieza diante do pobre do Lázaro. Mas quando Lázaro morreu, aí o rico morreu, desencarnou bem depois, e Lázaro, lá de onde ele estava, o rico se ardendo em chamas. E por tudo no mundo, que Lázaro colocasse pelo menos umas gotinhas d'água na boca dele para passar aquela sede horrorosa que ele estava se consumindo naquele calor, naquele fogo terrível. Para você ver. Então, o maior realmente foi quem estava entre os pequenos, o mais humilde entre os pequenos. Foi esse que se transformou no maior, que foi o Lázaro, e não o rico. Porque para Deus não tem os nossos valores aqui da terra, não. Os valores aqui, principalmente na nossa sociedade transtornada de hoje, que as pessoas dão tanto valor só roupa de grife, bolsas e mais bolsas, dinheiro, entendeu? Mas Jesus não, os valores de Jesus são diferentes. Os valores de Jesus são os da alma, da grandeza de coração. Então, o maior e o melhor e o mais rico para Jesus é exatamente o que não tem esses valores de riqueza e de poder. A doutrina espírita nos ensina, irmãos, que nas encarnações sucessivas, os que tiveram lista de elevadas posições descem às mais ínfimas condições nas encarnações seguintes, né? Desde que tenham dominado o orgulho e a ambição. Mas, como eu já falei, quem foi humilde, não interessa o dinheiro que tiver, que, por sinal, há poucos meses desencarnou Hebe Camargo, a apresentadora. Então, alguém perguntou assim, será que Hebe foi para umbral? Será que ela está no umbral? Não, a gente até falou assim, não, a pobrezinha, coitada, umbral não. Por quê? Porque ela era uma pessoa boa, ela era rica daquele jeito, muito vaidosa, cheia de joias e tal, mas ela também fez muita caridade, ela deu muitas cadeiras de roda a paralíticos, ela também passava muitos bens dela para os que precisavam. Então, desde que Deus julgue Hebe lá e outros mais, porque não é a riqueza que vai dar o valor a Hebe, nem vai deixar de dar. Hebe ou qualquer uma outra mais. Não procureis, pois, os primeiros lugares também. Está lá nesse mesmo capítulo. Nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porque Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. O céu aqui no sentido de outra vida, não é aquele céu dos católicos, não. No sentido do lado de lá, nossa pátria espiritual. O orgulho, meus irmãos, é o terrível adversário da humildade. É, pois, necessário antes curar a causa do mal. Deus primeiro corrige o orgulho. Como corrige a catarata? O médico não tira a catarata, faz uma limpeza no olho e coloca um cristalino novo? A mesma coisa é Deus. Ele tira o orgulho, que é aquela catarata que cega, que tira a visão, que limita. A humildade nivela o som, é o contrário. É totalmente o contrário do orgulho. Ela nivela os homens, deixa todos iguais, filhos do mesmo pai. A humildade diz aos homens que eles são irmãos e que se devem ajudar mutuamente. É essa a principal máxima da nossa doutrina. Vejam qual foi a principal frase de Allan Kardec, o nosso codificador. Qual foi a principal? Vocês se lembram aí sobre a caridade? Fora da caridade não há salvação, né? Fora da caridade não há salvação. E, sem humildade, poderei ser caridoso? Ele questiona. Poderei ser caridoso com o próximo sem humildade? Jamais. O humilde não é caridoso. Só o humilde pode ser caridoso. E só o caridoso pode ser humilde. Essa é lógica. No livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, meus irmãos, que ele foi psicografado em 1941. Esse livro é muito antigo. É de 41. Essa daí é a edição mais nova. Então, foi psicografado por Chico Xavier. Então, ele traz também alguns questionamentos sobre a caridade, sobre essa inversão de valores, o materialismo e essa inversão de valores, mostrando também a humildade e o orgulho. No livro, vejam a pergunta 78, o meu parecia o livro dos Espíritos, naquele registro de perguntas e respostas. A pergunta 68, ele pergunta, como conceituar o estado de espírito do homem moderno, que tanto se preocupa com estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer? Vejam a resposta.
Este propósito do homem viciado dos tempos atuais é a ignorância. Quanto mais se Emmanuel vivesse nos dias de hoje, que hoje é que está grande o materialismo, né? Como vocês veem, é cartão de crédito, é pessoas cheias de sacola, é shopping, ninguém ouve mais falar em nada, carro troca, ninguém está mais satisfeito com o carro que tem, já quer outra, a outra quer outra sacola mais cheia de coisa, grife, tal, roupa, ninguém se satisfaz mais com o que tem. Isso foi em 1941, gente, ele já dizia assim, se ele vivesse hoje, se fosse hoje que ele estivesse escrevendo, o que é que ele não diria? Então, ele diz que o homem viciado dos tempos atuais é a ignorância dos valores espirituais da terra, onde se dá a inversão das conquistas morais. Foi esse desenfreado egoísmo que provocou a crise moral do mundo. Mas o homem físico necessita de mais verdade que de dinheiro, de mais luz que de pão. É isso mesmo, meus irmãos. A gente precisa de muito mais luz do que de pão. A gente precisa de muito mais verdade do que de dinheiro. Nós não somos nada ignorantes, sem a luz de Deus para fitar. E no dia que você desaparece, que você desencarna, você vai ignorante e volta à pátria espiritual, pior do que você chegou aqui. Mas se nós viemos aqui para evoluir, onde é que está o sentido desse tipo de vida? Não existe sentido para isso aí. Então a gente tem que sempre repensar nisso aí. Podemos ser felizes, podemos viver a nossa vida, podemos cuidar dos nossos filhos, educá-los, passar lições, nossos filhos, nossos alunos, nossos amigos, e assim por diante. Mas nós não podemos esquecer nunca de Jesus, nunca da palavra de Deus, porque senão nós não somos homens, filhos daquele Criador lá de cima. Nós somos pobres animais, mas nós somos racionais justo por isso, porque Ele nos quer de volta à pátria espiritual, melhores do que aqui chegamos, porque nós vamos ter que prestar contas quando chegar lá. Não venham me dizer, eu sou muito mocinho ainda, eu vou gozar bem muito minha vida, vou me meter num monte de vício, eu só tenho 20 anos. Gente, o tempo passa rápido. E outra, você faz isso agora, mas vai ficar registrado no seu perispírito, como lá, ferrado, anotado. Você vai prestar conta sim, não esteja pensando que vai prestar conta porque só vai morrer com 80, 100, 90 anos, então. Vai prestar sim, não, nem que seja daqui a 60 anos, daqui a 70 anos, mas vai ficar registrado do mesmo jeito. Então, custa nada você ir tendo uma vida de amor. Nós podemos, inclusive, tudo na vida, só a prática. Tudo na vida a gente tem que praticar para poder fazer melhor e depois até automatizar, não é isso? Então, mesmo assim é o amor ao próximo, gente. Mesmo assim é o bem. Você pode automatizar o bem dentro de você. A gente faz sem querer. Nós, donos de casa, a gente sabe esse exemplo. Vocês aqui que são donas de casa. Às vezes a gente não faz uma coisa, aí a gente se esqueceu o que fez. Hoje eu já fiz. Eu já fiz, graças. Que bom, eu pensei que não tinha feito isso, mas já está pronto. Já arrumei, graças. Agora eu já posso sair. Vamos dar uma voltinha e tal. Porque está tão automatizada aquela tarefa na dona da casa, que ela fez que nem sentiu. Mesmo assim, é o bem, você pode automatizar. Você vai fazendo o bem aqui, agora, ali no trânsito, alguém dá uma fechada em você no carro, você não vai chamá-lo disso ou daquilo outro, porque você sabe que ou vai ter um retorno, ou você vai se endividando, Se você se irrita, se você não tem paciência com o seu sofrimento. Porque quem é que não sofre nesse mundo? Esse mundo ainda é de expiação e provas. Daqui a pouco nós estaremos passando para um mundo de regeneração. Vocês sabem, o irmão falou, inclusive, que nesse final de ano nós já estamos passando por essa transição. Por isso que surgiu aquele boato de que o mundo ia acabar, mas não é acabar no sentido de acabar, de tudo terminar, no sentido da finitude, não é isso. O mundo vai deixar de ser de expiação e provas e vai passar a ser de regeneração. O nome disso é transição planetária. Nós vamos começar a receber agora esses bem mais vivos, mais inteligentes. Divaldo Franco, numa palestra na Bahia que ele fez, ele contou uma história, criança. Ele foi convidado por um amigo para fazer uma palestra, também lá na Bahia. Quando ele foi chegando, a meninazinha, pequenininha, de 3 para 4 anos, abraçou-se com as pernas de Divaldo Franco e disse: tio, minha cachorrinha hoje, ela vai parir. Aí
Divaldo Franco disse que olhou assim, aí esse projeto de gente, sabe o que é pari? A palavra pari, que coisa engraçada. Aí riu assim, tudo bem, foi fazer a palestra e tal. Lá para mais tarde, lá vem a menininha de novo, abraçou-se de novo com os pés dele, como já era, que ela era desta noite, né? Aí já era bem tarde da noite. Aí ele olhou assim para ela e disse, e aí, a sua cachorrinha teve nenê? Aí a menininha disse, nenê não, ela teve cachorrinho. Quer dizer, como as crianças estão inteligentes, vivazes, e assim, isso agora, essa que já está nascida, e agora quando forem nascendo, vão nascendo, é uma coisa que vai limpar. Nós estamos também, a nossa doutrina está crescendo, vocês vejam que Chico Xavier foi agora eleito como o maior brasileiro de tempos. Sem contar que em 2000 foi também eleito como o maior brasileiro, o mineiro, né, do século. Quer dizer, isso é a doutrina espírita crescendo, gente. Nós estamos crescendo, e como nós temos essa mensagem, essa bandeira de luta pela caridade e a humildade, claro que as pessoas vão melhorando, porque as pessoas estão se chegando a nós. O pobre e o rico da terra podem ser identificados como discípulos de Jesus. Ele questiona também nesse capítulo. A resposta é essa: o título de discípulo é conferido pelo Divino Mestre os homens de boa vontade, sem distinção, com a responsabilidade de bens materiais ou sem ela. O homem é sempre rico por sua posição de herança das graças divinas, se possui a caridade espiritual. Isso aí também foi do Consolador. E aqui, por último, essa frase, gente: se queres iluminar vossos caminhos, não podeis esquecer a benevolência nas ideias, nas conversas e na própria existência. Que foi Bezerra de Menezes que disse esta frase. Mas vamos questionar esta frase. Ele fala de benevolência, nas ideias, nas conversas, na própria existência, no dia a dia. Vamos procurar ser melhores. Vamos procurar a cada dia perguntar assim: meu Deus, será que hoje eu valho mais do que ontem? Nós não precisamos ser santos. A gente tem que ser pelo menos a coluna do meio. Mas não vamos fazer nenhum mal ao próximo. Não vamos ser rancorosos. Vamos perdoar quem nos ofendeu. Vamos procurar ser mais calmos, menos estressados, mais amorosos. Porque isso é a coluna do meio. Não precisa ser santo. Luiz Kardec e outros avatares eram a terra. Mas nós não queremos, nós não cobramos isso de ninguém. A doutrina espírita não cobra isso de ninguém. E Bezerra de Menezes, quando ele diz isso, meus irmãos, ele mostra também que isso pode ser aos poucos, não precisa ser correndo. Quando vocês começaram a estudar, todos vocês aqui, vocês se matricularam na 6ª série, foi? Não, né? A gente se matriculou no jardim, depois a gente foi para o 1º ano, 2º, 3º, até chegar na 6ª série. Então, quem sabe um dia a gente vai chegar com os nossos estudos, os nossos questionamentos, a nossa boa vontade de sermos melhores, a vai chegar a ser, mas se matricular e depois, quem sabe, a gente até fazer o vestibular do amor, o vestibular do amor ao próximo, o vestibular da caridade, da humildade. Irmãos, e aqui também, a prece é um ato de humildade. Eu coloquei assim só para ilustrar. A prece é um ato de humildade. Então, quando nós fazemos uma prece, nós reconhecemos que somos pequeninos diante de Jesus. Então, vocês façam sempre preces no início de algum evento de vocês, no final do dia, diante de algum vexame, de alguma tristeza, e também das alegrias, quando nasceu um neto, nasceu um filho. Quando houver o casamento de alguém que a gente ama muito, da nossa família, tal, vamos fazer sempre prece. Porque a prece a gente está reconhecendo que nós somos pequeninos. E eu queria lembrar também aqui São Francisco de Assis, que dedicou toda a sua causa, toda a sua vida à causa de Jesus. Pobre e humilde, porque quis. Porque ele não quis mais os bens dele, ele renunciou a todos os seus bens. Pobre porque ele quis. De livre e espontânea vontade, porque ele era um espírito de muita grandeza. Então, ele amava os homens simples e os animais. São Francisco gostava da cascata, do riacho, das plantas, das árvores, dos animais, das borboletas, o céu, uma atrás da outra. Isso é tão bonito. E a gente deixou de olhar isso. A gente nunca mais olhou a lua. Gente, nas noites de lua, procure fazer como São Francisco de Assis. Olhem a lua, olhem o céu.
Procure agradecer a Deus essa beleza, essa grandeza. Por que só pensar em tristeza? Só pensar em doenças que depois elas vão voltar para a gente e for doença. As doenças psicossomáticas estão aí, gente, por conta do estresse. Então procurem tirar esse estresse de vocês. Procurem ser um pouco São Francisco de Assis. E procurem mirar o céu para ver os animais, para ver os pássaros belos e as borboletas voando, para ver a lua, principalmente quando ela está cheia, a coisa mais linda refletindo no mar. Vamos voltar a ser isso aí, que a gente está esquecido, a gente só está lembrando de compras, de festas, de diversões, de coisas materiais. Vamos um pouco isso aí. E por fim, meus irmãos, eu gostaria de encerrar desejando a vocês, está aqui a prece de São Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde haja ódio, que eu semei o amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, esperança onde haja desespero, luz onde haja trevas. Lembrem-se sempre dessa prece de amor, de caridade e de humildade de São Francisco de Assis, que foi um espírito luminosíssimo que veio à Terra. E a gente deve sempre se espelhar nos bons exemplos, porque só a gente fica melhor. A gente cresce um pouco interiormente. E, ao fim, meus irmãos, eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz ano novo, de muita paz, de muito aprendizado, de sintonia com Jesus, de muita e também de muito amor ao. Era somente isso nesta tarde que eu tinha para dizer a vocês. Meu boa tarde. Bom, meus irmãos, na verdade, perdeu um pouco em conhecimento. Quem não veio hoje à tarde a nossa reunião, nossa irmã trouxe um momento muito bom de informações, de conceitos, que enriquece o coração de todo mundo, principalmente quando o tema central é Jesus. Ele ilumina qualquer palestra, qualquer palavra, qualquer abordagem que se faça, baseado em seus ensinamentos, porque foi o máximo, foi o Espírito mais perfeito que a Terra recebeu. Deixando esse patrimônio aqui para que a gente possa pegar e sair distribuindo, né, Fátima? Mas isso é muito bom. Então, vamos. Já tem lá embaixo isso aqui? Eu acho que não tem ainda não. Acho que não. E é. Eu vou até pedir para a mandar. É o jornalzinho A Tribuna, que já saiu o novo número, mas não me mandaram ainda. Certo, tá bem. Então, meus irmãos, domingo próximo teremos mais uma reunião, a última do ano, como eu já falei. Vou falar sobre o tema a nova geração, que aborda, sem dúvida nenhuma, um fato que a nossa irmã há poucos instantes reportou, da parte das crianças, e que a gente vai vendo sempre a evolução desses seres que vão chegando para que possamos encaminhá-los, ou seja, tomar conta deles da melhor maneira possível. E vamos encerrar o nosso trabalho, vamos pedir a nossa irmã Eneida para vir fazer aqui a prece de encerramento. Então, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos nos deixar envolver
por essa grande mensagem do nosso irmão Francisco de Assis. Jesus, estamos terminando um ciclo, Senhor, de um ano, cujo calendário está no término. Mas, Senhor, como temos que te agradecer diante de tantas palavras de luz que iluminaram nossa mente, para que possamos, neste ano que se inicia, ser exemplo para os nossos que estão ao nosso lado, assim como nós temos o exemplo maior que és tu, Senhor, e que nós temos por obrigação de ser, no mínimo, seus imitadores, no bem, na paz, na luz, no amor. Que possamos transformar esse ano que se inicia num ano de paz. Que possamos fazer sempre o exercício da tolerância a cada dia. Não é fácil, mas é possível. Principalmente quando olhamos para ti, que tem esse olhar de bondade conosco a todo instante. Ilumina essa casa, derrama suas bênçãos sobre os nossos familiares, os trabalhadores desta casa, todos os nossos irmãos, que nesse momento nós trazemos à nossa mente, que eles possam ser abençoados e possam receber esse abraço fraterno que nós estamos dedicando a eles, que estejam aqui conosco, encarnados, desencarnados, mas que estão sempre presentes na nossa lembrança e no nosso coração. Que a tua paz e o teu amor esteja sempre presente em nossas vidas, hoje e amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, meus irmãos, vamos